Boa noite a todos. Eu estou aqui, sou Luciana Holtz, sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia e estou aqui justamente para dar continuidade nessa semana tão especial que a gente está fazendo, para nos ajudar, né, a enfrentar com mais delicadeza, com novos recursos, com mais fé e esperança, essa fase tão complexa que a gente está vivendo aqui com relação ao corona. Eu também quero aproveitar e falar um pouquinho para vocês, que acho que aí nesse finalzinho de tarde a gente teve, né, uma explosão de comentários relacionados a um vídeo que foi publicado nas redes sociais, que tem uma fala, né, do nosso atual ministro da Saúde, o Dr. Nelson Teich, e que eu queria só explicar para vocês, né? Esta fala, ela é uma edição, é um recorte de um mini vídeo que ele gravou após participar de uma mesa do nosso Fórum Nacional Oncoguia, que ocorreu em abril de 2019. E a mesa foi bem grande, ele teve uma fala de mais de meia hora. O tema da mesa era por uma oncologia sustentável, efetiva e justa. E o Nelson pôde expor toda a sua opinião, e aí depois disso ele fez um vídeo pequenininho, e deste vídeo pequenininho que foi editado, esse pedaço que está nas redes sociais. Eu só queria deixar bem claro para vocês, né, que este vídeo pequenininho que está nas redes sociais, ou mesmo o maior, ele é um vídeo que tem um contexto, que tem uma data e que tem uma opinião, né? A opinião do Dr. Nelson Teich e que não reflete a opinião do Oncoguia, né? O Oncoguia existe para ajudar o paciente com câncer a viver melhor, tem esse compromisso, né, de atuar garantindo acesso aos pacientes a novas tecnologias, para que os pacientes possam viver mais e melhor. E é por isso que eu estou aqui, né, dando continuidade a essa semana, trazendo convidados tão especiais. E hoje o nosso é especialíssimo, né, mora no meu coração mesmo. Então, Wellington, né, vamos seguir com a nossa semana. E eu queria muito agradecer de você estar aqui com a gente, de você estar aqui comigo, né, numa noite onde a gente vai ser bem bacana, né? A gente falar sobre kit de primeiros socorros em tempos de coronavírus. Tempos turbulentos, né, Luciana? Muito obrigado pela oportunidade. O que acontece é isso. Eu não tenho como não ver esse momento para quem viveu uma vida inteira. Quer dizer, eu vivi 30 anos da minha vida trabalhando como palhaço no hospital. Fiz a minha transição da direção do Doutores da Alegria. Agora, o Doutores da Alegria tem um grupo gestor que toma conta e eu sou um fundador dos doutores, mas eu saí do dia a dia dos doutores e justamente porque eu sempre vi nesse trabalho elementos de futuro. E aí eu ganhei, em 2012, uma bolsa de estudos do Instituto do Futuro de Palo Alto para fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base no trabalho do Doutores da Alegria. Por quê? O mundo, mais do que nunca agora, está num momento VUCA, né? Que é de vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O hospital público, ele é uma metáfora do mundo VUCA. E nessa metáfora do mundo VUCA, como é que a gente atua? A gente não tenta suprimir o VUCA, o caos, a agitação. O que que a gente faz? A gente brinca com ele, a gente interage com ele, buscando uma conexão com o seu lado saudável. Então é isso que caracteriza a nossa interação. Então, por conta dessas características, eu ganhei essa bolsa. E aí, para minha surpresa, onde isso me levou? Para um lugar de entender o papel do
brincar na fase adulta. E como isso é importante, porque tem um momento na vida da gente que alguém fala: acabou a brincadeira, agora é sério. E nessa hora, o que que acontece? A gente entra num outro modelo mental e a gente acaba se esquecendo, né? Vai se esquecendo de toda essa época riquíssima de construção de saberes que a gente teve como ser humano, de criança, passar para a adolescência, todas as nossas interações onde a gente acessou a nossa inteligência lúdica. Então, hoje, num mundo que está cada vez mais interativo, em que a ludicidade está presente na própria interação com a tecnologia, como é que a gente pode trazer mais dessa ludicidade para a nossa vida? Porque quando a gente está nesse modelo mental lúdico, quando a gente está acessando a nossa inteligência lúdica, é quando a gente começa a ver possibilidades onde elas pareciam não existir. Por quê? Porque a gente sai da lógica que a gente está acostumado, onde 1 mais 1 = 2. Nesse modo de acesso à inteligência lúdica, 1 mais 1 é igual a 1 milhão, ou a qualquer outro número que você queira, porque você está criando uma interação criativa e a gente chama isso de uma brincadeira. E o que corrobora tudo isso? É porque eu fui estudar, né, as formas de aonde a ludicidade, aonde o brincar, ele está fazendo um papel importante. Quando eu atuava no hospital, eu sempre ouvia as mães, as enfermeiras, as próprias crianças falarem: quando eu estou brincando não tem dor, eu não sinto dor. Mas o mais fascinante é que na antroposofia existe uma ação chamada pedagogia de emergência. E a pedagogia de emergência é exatamente o estímulo à ação lúdica em momentos de crise. Então, os profissionais que trabalham, que atuam com a pedagogia de emergência, eles vão para campos de refugiados no meio de zonas de guerra, no Iraque, na África. Eles vão para vários lugares onde grandes populações estão passando por privações devido a guerras ou catástrofes. Por exemplo, quando houve o acidente de Mariana, a pedagogia de emergência atuou com as pessoas. E aí é o seguinte, não é 1 a 1, é com todo mundo. É adulto, é criança, põe todo mundo junto. Eles começam com atividades lúdicas muito simples, mas que vão envolvendo todo mundo, e no final, nesse processo, você vai refazendo conexões neuronais, e é justamente aí que você vai acessando a tua potência, a tua capacidade de interagir criativamente com aquele momento. E isso não tem preço. E é por isso que é tão revolucionário e, ao mesmo tempo, é tão louco para a gente confiar nisso. Porque brincar, o lúdico, ele é simples. E é justamente porque ele é simples que ele é de uma complexidade absurda. Então, a gente está tendo, nesses momentos de crise pelos quais o mundo está passando, a oportunidade de desenvolver a nossa resiliência, a nossa capacidade de enfrentamento, exatamente pela inteligência menos óbvia ou menos pensada para esse momento, que é a inteligência lúdica. Então, ok, vamos ver onde é que todo mundo foi aqui, que eu acho que eu perdi vocês por um segundo. Então, é isso que a gente está hoje aprendendo. Cadê o Zoom aqui? Vocês estão me vendo? Sim, tá normal. Então ótimo. Tá normal. Por um segundo vocês sumiram da minha tela, mas agora está tudo bem. Mas então é isso que acontece. A gente hoje tem esse recurso à nossa disposição, que é uma coisa muito nova,
é uma coisa que está começando, mas foi isso que eu comecei a pesquisar, que é justamente o impacto dessa inteligência lúdica num momento de crise. E o hospital é um momento de crise onde a doença toma conta do corpo a ponto de ah, impedir, né, que a gente possa ter uma vida normal. Ele paralisa muitas vezes. E a inteligência lúdica faz a gente se conectar com a nossa potência, com o que a gente tem de mais saudável. E quando a gente se conecta com a nossa potência, com aquilo que a gente tem de mais saudável, aí a gente vai para um outro, a gente vai para um outro lugar de interação. É como se mudasse tudo completamente, porque a gente sai daquele modo dor, a gente sai daquele modo só penso coisa ruim, só penso coisa errada, e a gente acessa o modo brincar, ação, interação, diversão, e dali a pouco a gente está vendo, transpondo isso, essa força, essa capacidade para o nosso dia a dia. Que fique bem claro, não é sobre rir da desgraça, rir da adversidade, muito pelo contrário. Mas é sobre a gente fazer uso de um tremendo recurso que nós temos e que é uma coisa muito nova que normalmente não é associada com esses momentos. Mas a gente tem aí a experiência da pedagogia de emergência, que é fabulosa e que tem trazido resultados maravilhosos em todos os lugares do mundo onde ela tem acontecido. Então, e eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de vivenciar um pouco isso. Por isso que eu chamo de um kit de emergência para tempos turbulentos, é desenvolver nossa capacidade lúdica, nossa capacidade de brincar. Por exemplo, quantas crianças agora estão tendo que ficar em casa? E se tem uma coisa que tem um impacto maravilhoso, é os pais brincando e interagindo com os filhos, mas 100% conectados com aquele momento, sem nenhuma outra preocupação. Ah, vou brincar um pouquinho para daqui a 5 minutos eu sair. Não. Luciano, eu nunca me esqueço uma noite que eu cheguei em casa ao fim de um dia muito extenuante de trabalho no hospital. Eu estava completamente sem energia, porque além do trabalho no hospital, eu tive uma reunião e eu demorei para chegar em casa. Eu cheguei arrebentado. Meu filho, assim que eu cheguei, falou: Papai, que bom que você chegou, porque a gente vai brincar desse jogo. A hora que ele falou isso, já começou assim, a minha cabeça já foi pro, ai meu Deus do céu, desastre, eu não tenho condição. E eu ia falar: filho, hoje o papai não pode. E na hora que eu ia falar isso, eu pensei: caraca, eu passei o dia brincando no hospital com uma série de crianças. Eu não posso negar isso para o meu filho dentro da minha própria casa, não faz sentido, não orna. Então eu falei: papai vai tomar um banho. E nada como um banho para botar, né, a cabeça em ordem. E eu saí. Eu achava que eu ia ter 5, no máximo 10 minutos de capacidade de interagir. Eu fiquei 45 minutos e assim, a gente parou porque a minha mulher veio pôr as duas crianças na cama. Então, mas foi incrível, porque não teve esforço nenhum, não teve. Foi simplesmente ele começar uma brincadeira e eu entrei naquela brincadeira e de repente nós dois estávamos. Eu estava com a minha energia transformada. Então, isso é algo muito importante, ah, que a gente precisa cultivar nesse tempo de mudança tão drástica. É a nossa respiração consciente, porque a respiração consciente foi o que me trouxe aquele momento de lucidez em que eu pensei: eu não posso não brincar com meu filho hoje. E nessa lucidez fui tomar um banho, voltei, achei que ia brincar 10 minutos e fiquei 45 e teria ficado 1 hora ou mais.
Segundo, se render para aquele momento daquela interação e ficar 100% inteiro na relação com a criança. Muito importante. Porque sem querer controlar, até eu diria, é uma cocriação, mas deixa o controle um pouco na mão da criança, para a gente se permitir também ser guiado por ela e poder ter um pouco mais de acesso a esse mundo de imaginação incrível que eles naturalmente têm. E terceiro, é celebrar muito esses momentos, porque eles têm uma força incrível. E o celebrar isso, puxa, que bom, nossa, que gratidão, tudo isso vai colocando a gente num lugar de resiliência, onde a gente não nega o problema, a gente não nega o conflito, mas a gente se conecta com o que está bom, com o que está saudável. E nunca foi tão importante nesse momento a gente fazer isso. Então, eu sou um palhaço que faço isso. Porém, para quem não é palhaço, respiração consciente. 2, a prática da meditação é muito, 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 muito saudável. 3, se permitir sem julgamento a pequenas novas experiências, exatamente com as crianças, para quem tem a proximidade com crianças. Ou a possibilidade de você jogar um jogo, que seja um jogo eletrônico, sem a preocupação de ganhar, simplesmente pelo fato de você jogar, de você brincar. Eu estou agora estudando um livro de uma especialista em games que teve um problema sério de uma queda, onde ela bateu a cabeça. O nome dela é Jane McGonigal, ela é uma grande expert. O livro chama-se Super Better. E ela conta como ela venceu todas as consequências dessa pancada que afetou a cabeça dela de uma maneira bem forte. Ela conta todo o processo de recuperação que ela transformou num jogo. E todo jogo você procura uma vitória épica. E para chegar na vitória épica, você precisa ter um guardião. Então, ela vai dando todos os elementos de transposição para você trazer isso para a vida real. Então, e nisso ela vai, nesse processo, ela vai dando todos os argumentos e as experiências científicas, experiências não, os textos científicos que corroboram todo esse trabalho que ela desenvolveu para ela mesma. Que lindo, Então, que então, a gente está vivendo um momento único, histórico, que balança e chacoalha todo tipo de estrutura. Mas o mundo pode estar na maior loucura. Se a gente consegue clamar a nossa presença, e o primeiro passo é uma respiração consciente, é quando a gente aterrissa. E aí a gente olha a adversidade olho no olho, de igual para igual. Vou te pedir uma coisa. Pida. A gente já tem uma usuária, que inclusive é nossa voluntária, que é a Gi, pedindo para você ensinar a respiração consciente. Vamos? Claro, vamos lá. Gi, é muito simples, tá? A gente vai fazer uma juntos. Mas o mais importante é quando a gente respira, a gente faz a inspiração, a gente conta mentalmente 1, 2, 3 e a gente expira. E nesse processo todo, a gente prestar atenção na respiração, Gi. A gente prestar atenção no movimento que o ar causa no nosso corpo à medida que a gente está inspirando. Como é que a gente se sente quando a gente está contando 1, 2, 3?
E aí, como é que a gente se sente quando a gente expira? Então, nós vamos fazer uma respiração consciente agora, tá bom? Então, é consciente por causa disso. Porque respirar é o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo, né? A gente não pensa, a gente simplesmente respira. Agora, a primeira coisa, olha que incrível, né? Os grandes mestres yogis, eles falam, nenhum homem devia aprender a fazer nada sem antes dominar o potencial da respiração consciente. Justamente porque, e eu acho que essa é a grande brincadeira da vida com a gente. As nossas fontes mais poderosas, elas estão com a gente, mas não veio um manual de instrução que fala, acessa isso. E é isso que a vida vai fazendo. Ela vai criando esse jogo lúdico de, olha, será que você me vê? Será que você... Esse esconde-esconde. Então, é isso que eu aprendi. A ludicidade me ensinou a ver a vida dessa forma. Então, vamos fazer uma respiração consciente. Aliás, vamos fazer 3, tá bom? Então, a Vou gente vai inspirar. Quem quiser pode fechar os olhos para poder focar mais no movimento do ar que entra. Aí a gente vai contar até 3 e daí a gente expira. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, expira. E agora vamos fazer isso mais 2 vezes. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Simples, né? Parece que você não está fazendo nada, mas é exatamente quando você está fazendo tudo. E no teatro, a gente aprende que técnica é economia de movimento, é mais sustentável. E a gente já nasceu, o sim que a gente dá para a vida é a primeira respiração quando a gente sai do ventre materno. Quando a gente morre de causas naturais, a última coisa que a gente faz é uma expiração profunda. Então, entre uma inspiração e uma expiração, a gente vive toda uma vida. Olha a força desse ato, tão simples. Mas cada vez que a gente faz uma respiração consciente, a gente está reiterando o sim que a gente deu para a vida na hora que a gente saiu do ventre materno. Isso é muito forte. E, ao mesmo tempo, simples. Não tem nenhuma grande transformação, não. É algo que você cultiva, você aprende. E quanto mais você usa, mais você aprende a utilizar na vida real, na hora que o bicho pega. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço, isso foi quando eu morava nos Estados Unidos, que uma vez um adolescente me colocou olha, ele me enquadrou bonito. Eu estava numa fase da... Posso contar essa história, Lu? Por favor. Foi assim, eu... isso, como o Maers está falando, ludicidade é tudo. Concordo com você, porque a molécula brinca. Justamente. Elas estão todas aí brincando. Então, no ar, no líquido, no sólido não tem muito espaço, né? Tá uma apertadinha na outra. Mas no líquido, e nós estamos vivendo a modernidade líquida. O corpo humano é 75% líquido. Quer dizer, a gente tem isso no DNA, mas a gente não acessa. Então, contar essa história para vocês. Eu estava numa fase da minha vida onde eu estava assim, há 1 ano já trabalhando como palhaço em um hospital lá em Nova York. Então eu já estava vendo a vida de uma outra forma, eu já estava vendo brincadeira e possibilidade em tudo. Tudo quanto é loja de coisas diferentes, brinquedos, eu entrava para ver se tinha alguma coisa diferente para eu usar no hospital. Então, nesse modelo mental de acolhimento, né, de
Oba, vamos interagir, vamos brincar. Eu entrei na quimioterapia de um hospital público e quando a gente entrou na área da químio, da pediátrica, tinha naquele dia especialmente uma adolescente de 16 anos. E esse moleque, e você via que era um menino bonito, você via que ele era um menino atlético, porque ele tinha o corpo todo sarado, e ele estava careca, estava tomando aquela químio, e com uma cara de muitos poucos amigos, porque aquela químio fazia ele vomitar, aquela químio fazia a pele dele ficar desconfortável, parecia que a pele doía, era muito desconfortável o que ele estava sentindo. E ele naquele estado e eu nesse meu estado. Uau, cheguei! Eu olhei para ele, quando os nossos olhares se cruzaram, a primeira coisa que ele fez foi. E eu, na minha cabeça, pensei: ah, mas eu tenho recursos para mudar isso, né? E foi aí que eu errei. Porque mesmo tendo os recursos, a mudança só ocorre se for feita junto. Então, para a mudança ocorrer, a gente tem que primeiro se conectar. Então, o que aconteceu? Tinha uma brincadeira que eu fazia, era um truquezinho muito bobo, que para todo mundo que eu tinha feito, 100% das pessoas, para quem eu tinha feito aquele truque até aquele dia, elas tinham rido, mas rido de gargalhar. Então eu pensei, para esse menino, como aperitivo, vai, para abrir e começar a conversa, quebra-gelo, eu vou fazer esse pequeno truque. Então eu fiz, ele prestou atenção, e ao final do truque, normalmente as pessoas morriam de rir. Esse menino ficou em silêncio, silêncio sepulcral. E ele levantou os olhos e olhou para mim, com a cara mais séria do mundo. Aí ficou aquele silêncio constrangedor, e vale dizer que naquele dia a minha companheira de trabalho era a minha supervisora, que estava fazendo a minha supervisão. Então a situação assim, ele olhou, ficou aquele silêncio sepulcral, aquela situação completamente constrangedora. Aí ele falou, quando ele abriu a boca, ele falou: "Você sabe qual é teu problema?" Eu falei: "Ah." Ele falou: "É que você não é nem engraçado." A hora que esse moleque falou isso, bum! Assim, me atravessou um raio. O chão sumiu debaixo do meu pé. E a primeira coisa, minha primeira reação foi olhar para o chão de vergonha. Eu estava com vergonha e com vontade de chorar. Imagina um marmanjo de 30 anos com vontade de chorar por causa daquela vergonha. E a porrada que aquele moleque me deu foi tão forte que quando eu olhei para baixo, é que eu me dei conta que eu estava vestido de palhaço. Eu tinha perdido essa noção. Aí quando eu falei, caraca, tô vestido de palhaço, eu comecei a chorar como um palhaço. E eu comecei. Mais um emprego que eu vou perder porque eu faço tudo errado. E esse moleque fez. Aí a minha parceira, e justamente o parceiro, ele tá lá para ajudar você, né? Minha parceira imediatamente ela se conectou nisso e falou assim: "Você não faz tudo errado. Você é egoísta. Você faz tudo e mais um pouco errado." Aí o moleque vira e fala: "É, ele é assim mesmo." Eu falei: "É verdade, eu faço tudo errado, meu Deus, como é que eu vou fazer?" Aí ele falou: "Palhacinho, palhacinho, palhacinho." Ele me trouxe de volta. Ele falou: "Pior que palhacinho que não é engraçado, é palhacinho que chora." Aí eu parei. Aí ele falou assim: "Você vai voltar para tua casa, vai preparar um truque melhor, vai voltar aqui semana que vem e vai me apresentar. Se for bom, eu vou rir. Se não for bom, eu vou te mandar de volta para sua casa. Tá bom assim? Aí você aprende, você faz alguma coisa melhor e cada vez que você vier, eu vou ver como é que você está evoluindo. Podemos combinar isso?"
Não. Assim, eu nunca vi tanta maturidade, meu. Aí eu saí. E a partir desse dia, assim, bom, a relação, esse menino se tornou meu grande mestre. Mas o mais incrível foi que assim que a gente saiu, né, eu olhei para minha supervisora naquela hora, a gente se olhou e o olhar falava: vamos dar um break aqui que eu preciso trabalhar o que aconteceu. Então nós saímos, fomos para a salinha de descanso, e aí eu falei para ela: mulher, o que que aconteceu aqui? Me explica, porque eu não estou conseguindo entender. Ela falou: Wellington, como você acha que é ter 16 anos? Você viu que esse menino é atlético, você viu que ele é bonito, você viu que ele tá careca, você viu que a pele dele tá com todo tipo de coloração. Esse menino, enquanto todos os amigos dele estão praticando esportes, estão indo para balada, estão namorando, ele tá tomando químio 24 horas por dia, ele tá passando por tratamento, o humor dele sobe e desce, ele tem muita dor. Como você se sentiria? E eu falei: uma merda. Ela falou: exatamente. Você pediu para entrar na vida dele. Ele queria saber se você queria realmente ver como era o mundo do ponto de vista dele naquele momento. Então, eu agradeço, Lu, por você me deixar contar essa história, porque essa história, ela é muito, 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 muito importante na minha vida, porque esse menino foi um grande mestre que eu tive e que me ensinou justamente o que hoje a gente chama de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele me deu todo o acesso, ele me deu toda a capacidade. E na hora que ele falou: seu problema é que você não é nem engraçado, que eu olhei para baixo de vergonha, a primeira coisa que eu fiz foi uma longa respiração consciente. E nessa respiração é que eu saí daquele modo puta, errei, caguei, fracassei e fui pro modo: opa, tô vestido de palhaço, então eu tenho que chorar como um palhaço. E aí foi. Então, olha quanto tempo eu fiquei falando, né? Desculpa, mas ao mesmo tempo, como é simples, e por ser simples, tem uma complexidade incrível, e justamente por a gente respirar inconscientemente, né? Involuntariamente, então a gente não acessa o potencial dessa respiração consciente. Mas é quando a gente está clamando a nossa presença e falando: agora eu estou na consciência, não é no comando, eu estou presente. Puta, bicho, eu monologuei aqui, desculpa. Até parece, que delícia, meu Deus. Eu tô aqui Falei quietinha, demais. aprendendo, ouvindo, me inspirando. As pessoas estão assim também, todo mundo falando que tá gostando muito, que lindo, né? Falando que seu sorriso é lindo, que inspira a gente a Oh, ser feliz. Então, ó, nosso objetivo, né, com a nossa semana para inspirar e para cuidar, nossa, sensacional, sensacional, que delícia. eu que agradeço. Ó, eu aprendi, é por isso que todo dia da minha vida, quando eu medito, eu agradeço muito os palhaços que vieram antes de mim, porque é uma linhagem, né? E quando eu falo palhaço, eu estou falando de. É bem amplo. É palhaço, é bobo da corte, é pajé, porque é tudo a mesma, tudo a mesma família, descendentes da mesma família. E as crianças, que são tremendos mestres, e que, principalmente na adversidade do hospital, e o hospital oncológico, para mim, é o que tem a maior carga dramática. Quando eu falo dramático, não é de tragédia, mas eu falo dramático porque eu aprendi a ver a vida como cenas, roteiros que a gente vai co-criando em tempo real. E a dramaturgia, né, é exatamente você
escrever cenas e roteiros que toquem o coração das pessoas, que chamem a atenção das pessoas. Então, para mim, trabalhar como palhaço no hospital foi a oportunidade de viver a dramaturgia da vida real, sendo co-criada em cada encontro com cada criança, pai, profissional de saúde. E então eu vou dizer para vocês que eu tenho o privilégio de ter vários roteiros, várias histórias aqui dentro da minha mente e do meu coração que mudaram a minha vida. E cada vez que eu conto, eu aprendi isso com uma grande contadora de história. Cada vez que eu estou compartilhando essa história, essas crianças, esses médicos, essas pessoas incríveis, elas é como se elas estivessem aqui do lado da gente, falando, é verdade, a gente viveu isso juntos. Então é muito forte, é muito mágico. Sabe, E já que você está falando, né, das crianças como mestre, você me deu vontade de também te contar uma historinha, né? oba! E é pequenininha, mas eu acho que ela tem links importantes com tudo que a gente está falando, né? Você sabe que eu tenho meus dois pequenos aqui, né? O Bruno e o Frederico. Pois é. E eu resolvi, tem agora uma semana vim para o interior, então eu estou aqui em Tatuí. Tatuir! Ah, tá com tá com a Vera? Não, a tia Vera está em Ah, São Paulo, mas estou aqui pertinho dos meus pais, dos meus irmãos, pertinho, né? Sem poder estar pertinho de verdade, mas a gente está pertinho. E o Bruno, né, um dos motivos de verdade que me fez vir para cá foi porque o Bruno começou a ficar muito impaciente dentro de casa. Muito, muito, muito. E ele é, né, um menino muito doce, querido, os dois são, né? Mas o Bruno é mais sensível. E aí ele, de vez em quando ele chorava, e ele não é de chorar, e aí ele virou para mim, Wellington, e ele me abraçava, e ao mesmo tempo ele falava, mamãe, tá muito apertado. Tá muito apertado, mamãe, sabe? Assim, e aquilo mexeu comigo de um jeito, que eu falei, não, 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 vamos, né? Temos que ter espaço para essas crianças. temos que virar o mundo, mudar tudo, porque esse é o jogo. Esse é o jogo, essa é a brincadeira. Ai, meu Deus. Aí é como se você tivesse entrado, né, numa opção, numa porta do jogo que fala viagem para Tatuí. Lá vou eu. Como é que eu vou fazer? Mas você pega, faz, né? E eu acho que é esse que é o barato da vida, porque tira a gente daquele lugar de, vou dizer, não é conforto, mas tira a gente daquele lugar conhecido, desarvora. E não tem nada mais importante do que essas quebras de ritmo para a gente desenvolver a nossa flexibilidade, a nossa resiliência e a nossa capacidade de lidar com o inesperado. Então, tudo no final é um aprendizado que tem um uso afirmativo. Eu estava até vendo aqui uma pergunta que veio, que pergunta: você sabe a situação das crianças antes de interagir e como você lida com isso? Sim, a gente sabe, porque a primeira coisa antes de começar o trabalho é sentar com a enfermagem para elas passarem como é que está o dia, como é que está a situação de cada um. A gente não, as questões médicas especificamente, nós não temos a formação para entender. Então, a gente quer saber o contexto, como é que está, o que está acontecendo. Mas aí termina esse encontro com a enfermagem, a gente esquece tudo. Por quê? Porque senão a gente vai entrar assim, precisa entrar no quarto daquela criança que está assustada, que tem medo de parar. Não, você esquece tudo para zerar, para não chegar com nenhuma ideia pronta. E aí você abre a porta e, ok, essa criança é aquela. E pronto, você já vai para a conexão. É muito importante para a gente, a questão da alegria é a dois, a três, a quatro, sabe? Não é, e, então não é uma coisa, quando você está propondo, quando você está convidando alguém para uma experiência de alegria, você tem que primeiro se conectar, né? E a conexão você faz olhando nos olhos, ouvindo sem nenhum julgamento ou ansiedade. Você deixa aquele oi da criança entrar e te guiar para a cocriação daquele encontro.
E é isso que eu aprendi a chamar de dramaturgia da vida real. Porque existem encontros que você fala, meu Deus do céu, um roteirista teria dado um braço e uma perna para escrever esse roteiro. Faz sentido, dona Luciana Holtz? Nossa, mãe, meu Deus, né? Que delícia. Eu acho que está sendo muito especial, porque a gente já passou essa semana, né? Pela Natália, que a gente falou bastante de combate à fake news, né? Que é esse tema aí que deixa a gente tão atordoado. Depois a gente passou pelo Paulo, que trouxe uma coisa tão bacana, né? Que ele veio com uma brincadeira de que a gente precisa ser faixa branca em algumas coisas nesse momento, né? Então, de verdade, né? De você se permitir experimentar coisas novas, né? Admitir ou eu não sei, mas eu quero aprender. A gente passou ontem pela Rê, né, que falou muito de espiritualidade, falou quanto espiritualidade passa por fé e esperança, né? Completamente. E a gente está aqui com você hoje, né, refletindo com a gente, né, sobre a importância da respiração consciente, empatia, e não tem a menor dúvida do quanto, né, tá todo mundo sim dentro desse tô apertado do Bruno, né, assim, acho que dentro de casa, né, se sentindo aí, e aí acho que, né, o El tem um sentimento que para mim acho que é muito duro, que é impotência, né, é o não saber, é o lidar com o desconhecido, que a gente também não sabe que cara tem, como vai ser, né, fica essa coisa vai chegar, né? Vai chegar, ficou aqui até quando? E esse pacotão de coisa, né, para a gente administrar num dia a dia que você continua trabalhando, filho para cuidar, tá tudo igual, né? Mas todo mundo aí no mesmo ambiente junto, sem o ir e vir, né? A gente nesse momento perdeu o ir e vir, né? Uhum, uma Sim. dimensão dele, né? A gente perdeu. Agora, eu vou te falar, essa história de trabalhar o lúdico, e esse momento único, a gente está tendo fake news. O que fake news faz? Fake news, a meu ver, ela faz a gente olhar com muito mais cuidado aquilo que a gente está lendo. Oh, oh. Então, espera um pouquinho, deixa eu ir verificar se isso é verdade ou não. Ah, era fake, caraca. Yes, ponto para mim. Entende? Quer dizer, eu não consigo deixar de ver a ludicidade nisso, e ao mesmo tempo, nessa ludicidade, como a gente está. Não tem como você não evoluir, porque você se torna uma pessoa mais cuidadosa, você se torna uma pessoa com uma escuta e uma percepção mais aguçada. E é isso que eu chamo o kit dos primeiros socorros. É o olhar da gente sobre esse momento, ele, a gente tem o poder de fazer a escolha de pensar, espera aí um pouquinho, onde é que está a graça dessa história? Como é? Onde está a brincadeira? Onde está o jogo? Onde está o lúdico disso aqui? E como que isso me torna uma pessoa melhor, mais presente, né? O que é, por que tem fake news? Que a gente lê, ah, meu Deus, e passa adiante. Por quê? Porque a gente não está na consciência, a gente não está no momento presente, a gente não está parando para pensar como aquele menino me proporcionou a oportunidade. Isso não é nem engraçado. Eu estava no piloto automático. Eu estava agindo, usando um repertório que eu tinha, e não tem nada errado com isso, mas eu estava usando um repertório que eu tinha. E aquele menino, ele falou, vamos criar uma coisa juntos, nós dois aqui. Entende? Quer dizer, então não tem como realmente a gente ser os mesmos, porque se nós conseguirmos aproveitar bem os desafios que esse momento está trazendo, a gente vai sair melhor. A gente vai sair mais presente, mais esperto, mais conectado, mais safo, mais presente. E no ritmo que a gente estava indo, a gente estava toda hora.
indo lá para o futuro bater a meta, que é no futuro que ainda não aconteceu, né? Então a gente está correndo para um lugar que não existe, e correndo atrás do prejuízo no passado, que já aconteceu e você não muda mais. Então eu falo, se tirasse uma foto do ser humano contemporâneo, vai sair um borrão, porque a criatura não habita a única certeza que ele tem, o momento presente. E o que que a gente está sendo convidado a fazer nesse momento? A viver e desfrutar desse momento presente e buscar as saídas, as soluções. E, de novo, essa respiração consciente me fez, me ajudou a fazer muitas escolhas que nesse modo eu não teria feito. Nesse modo correria, nesse modo, opa, tem que matar 10 leões. Então, a gente está tendo que mudar alguma coisa. Cada um, você na relação com as crianças, eu na minha relação comigo, com a minha família, minha casa, meu entorno, o cachorro e o gato, sabe? O meu trabalho, com certeza, os meus trabalhos, né? Porque eu faço bastante coisa, eu sou muito inquieto. Mas olha que oportunidade linda da gente conversar, ter os amigos na sala. Então, a vida é sobre isso. Cheio de gente conhecida na sala, viu? Mesmo. Muito beijo. Muito beijo, meus amigos. Muito legal. Olha, você alguém, a Tata de Marcelo conheceu o Oncoguia no Hack for Health da Unit. Muito obrigado, Tata. E que legal, Hack for Health, né? Hackear. Você vê, hackear é uma grande brincadeira. Por isso, isso é. Agora, quando eu estou falando desse espírito lúdico, então eu vou contar para vocês o grande mestre que eu aprendi a conhecer, chama-se James P. Cars. Ele escreveu um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos. Então ele fala que a vida tem dois tipos de jogo. O finito, que forma jogadores finitos. Porque o jogo finito, ele tem regra, tem começo, meio e fim, e você tem os jogadores, e você sabe que ao final do jogo você vai ganhar, perder ou empatar. É isso. O jogo infinito, você joga para que o jogo continue acontecendo. Então, não adianta ter regra fixa, porque elas vão mudar o tempo todo, porque cada vez mais gente vai entrar no jogo, para manter o jogo acontecendo. E para onde que a gente pode levar esse jogo? Então, essa definição do jogo infinito me ajudou a ver a ludicidade e as possibilidades do lúdico nas nossas interações com a vida. E aí a minha pergunta norteadora, e essa foi o hospital que me ensinou: onde está a graça? E graça no sentido mais amplo, né, da palavra. Onde está o aprendizado? E se você não encontrar na hora, relaxa. Vai na... A gente tem a vida inteira para encontrar isso. A grande brincadeira eu acho que é essa, esse esconde-esconde. Opa, agora você me vê, agora você não me vê. Não é mesmo, dona Luciana Holtz, presidente do Oncoguia? Né? Que delícia, que prazer estar aqui com você. Olha, prazer estar aqui com você também e com todos esses amigos. E eu quero aproveitar para cumprimentar você e o trabalho do Oncoguia, porque, gente, assim, eu vi essa menina no começo do Oncoguia e já a, a, o comprometimento da Lu em ajudar, em trazer a informação correta, em poder tornar essa informação, esse conhecimento acessível para todo mundo em qualquer parte do Brasil, né? Tinha o 0800, não sei se ainda tem, mas assim, eu me lembro do esforço da Luciana, porque ela falava, as pessoas precisam saber, quanto mais elas souberem, mais elas vão poder se cuidar, quer dizer, olha o tamanho da preocupação a nível de país, né? Num país que não é pequeno e que tem uma diversidade incrível,
a preocupação. Então, assim, eu quero te cumprimentar, porque todo esse sucesso, todo esse triunfo que você, todos os pacientes, todos os familiares, todos os profissionais de saúde vêm fazendo juntos, é digno do nosso aplauso. Então, eu quero aplaudir e aplaudir todos os pacientes, que cada encontro com cada paciente é um tremendo abrir de olhos, é uma tremenda uma provocação para a gente olhar coisas que talvez a gente não esteja olhando. Então, e isso é o jogo da vida para mim, sabe? Mas é o jogo infinito que você joga para ele continuar acontecendo e não para não é sobre ganhar, perder ou empatar. É muito maior. Eu também quero muito te agradecer, né? Acho que em nome aí de todo mundo do Oncoguia, que é aquela menina lá atrás, né, que bateu um dia lá na tua porta e falou que tinha que pedir ajuda, né? E que eu adoro contar essa história, porque eu ainda peço ajuda, eu não tenho vergonha, né, de ir atrás das pessoas Claro. que eu admiro, que eu tinha certeza, né, que pertinho de você eu ia ter uma série de oportunidades e foi exatamente isso que aconteceu, né? Você saiu abrindo portinhas ali E na você frente. aproveitou. Não, e a vida é sobre isso, né? A gente está falando tanto hoje, hoje nesse contexto que a gente está vivendo, nunca a colaboração, né? O colaborar é uma forma de torcer pelo sucesso, pelo vencer do outro, né? E eu mesmo já estou por colaborar, também já estou nesse modelo mental de vamos junto, vamos fazer, vamos acontecer. Quer dizer, a, a vida nos deu, acho que para você, para mim, para a gente que trabalha na saúde, essa oportunidade de, inspirados pelos exemplos dos nossos pacientes, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né, filha? Nós não nascemos com essa história. Não, foram os pacientes que chegaram na nossa vida que nos ensinaram tudo isso. É culpa de vocês, viu? E muito obrigado. Mas é verdade, assim, esse aprendizado incrível que a gente foi acumulando e usando veio justamente das interações potentes com os nossos pacientes. Então, eu celebro todos esses encontros, eu celebro todos esses pacientes e todo esse aprendizado que está muito longe de acabar, porque está apenas começando, mas, com base na minha experiência, eu olho esse momento como se todos nós estivéssemos num grande hospital global, internados nas nossas casas, e igualzinho às crianças que estão internadas, mas não vem a hora de receber alta. Enquanto isso, o que elas vão fazer? Vão tentar brincar o máximo que elas puderem. Elas vão tentar justamente ser crianças. Por quê? Como as crianças falaram. Quando eu estou brincando, eu não sinto dor. Quando a gente está nessa interação saudável, criativa, gostosa com a vida, o que se torna mais importante é qual é a história que a gente está criando naquele momento. Então, isso não tem preço. E a gente faz isso juntos, a gente aprende isso nesses encontros com os nossos pacientes. Então, eu tomo a liberdade de falar paciente, né? Porque eu não sou um médico, eu não sou psicólogo. Minha formação, eu sou um professor de inglês que virou ator de teatro musical, que virou palhaço, e hoje sou um empreendedor social, assim como você, reconhecida pela Ashoka, né? Que é primeira organização no mundo a cunhar o campo do empreendedorismo social, mas eu acho que o grande barato é isso, a gente buscar esse jogo infinito Que e lindo, que confiar lindo. nisso. Queria só que já que você pegou uma palavrinha aí no final que eu acho tão especial, que é o colaborar, né? E de novo, acho que o quanto este momento, né, tá colocando isso
em destaque, né, assim, a quantidade de coisa que está acontecendo, quanto a gente está se buscando aí, né, para aprender um com o outro, a quantidade de informação disponível, né, todas as plataformas, eu falo, haja live, né, para a gente realmente concorrer e aprender e tentar, e conversas, e grupos, e dinheiro envolvido, né, muita doação, né, muita ajuda, né, realmente acontecendo aí para os grandes desafios que a gente está também vivendo hoje, né? Sim. E eu boto muita fé na nossa capacidade de fazer um roteiro de jogo bem legal nessa história, de o nosso poder de interferir nessa realidade, pelas nossas ações. Só o fato da gente ficar em casa, a gente já está salvando vidas, né? Imagina se a gente começa a colocar o nosso potencial, a nossa inteligência, a nossa capacidade a tornar este momento melhor para mais pessoas, né? Se a gente tiver essa intenção. Então, e o começo, o grande ensaio, tá? Começa dentro de casa, né? Com a nossa família, com o nosso entorno, com os nossos amigos, enfim, para quem mora junto, para quem está sozinho com a comunidade. Outro dia uma amiga me ligou e ela falou: eu moro sozinha num apartamento pequeno, então eu tô entrando em contato com todos os meus amigos, eu tô fazendo encontros, lives e tudo mais, justamente para poder ah, buscar formas de passar por esse momento de um outro jeito. E ela está conseguindo. Então, ah, tem muita beleza nesse momento. A gente respirando conscientemente e a simplicidade. E ó, me veio uma imagem agora de uma vez que num, eu estava num restaurante com meu filho e ele falou assim: vamos brincar? E eu não tinha. Eu falei: do quê? Ele já estava com a tampinha da garrafa de refrigerante e ele falou: faz assim. Opa, deixa eu mostrar aqui. Faz assim. Isso era o gol. Eu fiz assim e ele dava um tapinha. Como é que é? Pera, ele fazia isso e justamente é claro que ele ganhou. Mas você vê como é simples? Pum! Essa conexão pelo lúdico e de repente eu tô aqui anos depois contando essa história para vocês. Então olha a força que isso tem, né? E é simples. Ó, não tô acreditando, mas nosso tempo tá acabando. Tá vendo? Ficamos uma hora. Peteleco! Ai, olha, o Vitor Manuel Matias, ele falou, é um peteleco. Obrigado, Vitor. Ai. Sabe o que eu queria? Vamos revisar para as pessoas esse kit de primeiros socorros, então? Respiração consciente, cabeça vazia, livre de julgamento, para a gente poder deixar as nossas melhores ideias virem aflorarem. E desse lugar de cabeça vazia, eu chamo de cabeça oca mesmo, a gente vê, desenvolver a capacidade de ver possibilidades onde elas parecem não existir. E uma pergunta norteadora é: onde está a graça nessa história aqui? Peraí, como é que eu. Graça não é de rir, é a graça mesmo, a descoberta. Como é que eu olho de um lado, como é que eu olho de outro? E aí a gente interage com a vida, a gente interage com os fatos, sem se preocupar em fazer certo, fazer errado, mas em fazer com inteireza, com presença. Nesse momento, a gente está tendo uma grande oportunidade de cultivar nossa inteireza. Que É lindo, isso. que Sim. lindo, que lindo. Tá bom. Bom, gente, eu tenho certeza que, assim, eu amei, né? Tô muito, muito feliz Eu de também. conversar.
honra de estar aqui com você, né? A gente teve uma companhia incrível aqui, a turma do Instagram, a turma do Pode Face, crer. todo mundo Olha, aqui mandando colaborar é um aprendizado diário, é um ato de amor. Isso mesmo, Iracema Gaspar. Muito obrigado, é isso mesmo. Muito bom. e ó, Muito. aperta aí depois para o live comments para você ver a quantidade de comentário que tem. Ah, tá bom. Eu vou apertar. Eu vou procurar. Mas, mas era palminha, era coração, eram as pessoas Legal. agradecendo, contando Que que estavam bom. gostando. Então, querido, boa noite. Muito obrigada. Muito boa noite, obrigado e um beijo para todos vocês. Fiquem bem, respirem muito conscientemente, porque é quando a gente respira conscientemente que a gente abre espaço na cabeça para as soluções poderem se manifestar. Então, é simples assim, tá bom? E Bom, depois, todas as histórias. Ah, eu tenho falado muito para as pessoas, a gente está vivendo um momento único. Escreve, porque escrever ajuda muito a elaborar, e aí a gente vai se lembrar dessas coisas de uma maneira muito bonita daqui a alguns anos. Um beijão para vocês, uma ótima noite. Durmam bem, e sonhem bons sonhos. Esse é o meu desejo de coração para você, Lu, para todos os nossos amigos e amigas do Oncoguia e para todos vocês que estavam nos assistindo hoje. bom. Beijo, querido. Tchau, Beijo. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.